Aí se a gente ler Josué capítulo 1, vai dizer assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Só um minuto. Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas morreram, ficaram para trás. O que Josué estava fazendo agora? Atravessando o Jordão. O que Deus fala para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Josué, as coisas velhas ficaram para trás. Agora, da além do Jordão, Josué, tudo se fará novo. Josué, entenda que agora, no tempo que você está entrando, Josué, a mentalidade de servo de Moisés não cabe mais. Você está entrando no novo tempo, você está entrando numa nova vida. A sua realidade não é mais além do Jordão, a sua realidade agora é da além do Jordão. Se você agora, Josué, entendeu o que eu estou te dizendo, as coisas velhas vão ficar para trás, e tudo a partir de agora na sua vida se fará o quê? Novo. Mas Josué ainda não entendia, porque a mente de Josué ainda era uma mente de servo. A mente de Josué ainda era uma mente de filho de Moisés. E aí Deus dá um choque de realidade em Josué. Deus fala assim para Josué: Moisés morreu. Sabe aquelas novelas que você assiste, que a pessoa está dando chilique, alguém chacoalha a pessoa e dá um tapa na cara? Aí a pessoa fala: foi isso que Deus fez com Josué. Para de se portar como servo, para de se portar como aquele que era comandado por Moisés. Agora é você, Josué, que vai comandar. Ou seja, as coisas velhas ficaram para trás, Moisés morreu, tudo agora se faz novo a partir da sua vida. Tem pessoas que nós precisamos dar um chacoalhão, fala assim: você se converteu, abençoado, acorda, seu Adão morreu, Adão morreu. Diga para o irmão que está do lado: meu irmão, Adão morreu. Se você, olha para ele aí e diga: se você está em Cristo, Adão morreu. Não tem como mais você buscar conselho em Adão, Adão morreu. Aleluia. Não tem como mais eu buscar conselho na minha natureza adâmica, ela morreu, ficou para trás do Jordão. Agora é uma nova vida em Cristo. Não tem como eu negociar com a minha carne, não tem como eu negociar com a minha natureza antiga. Morreu, está sepultada. Adão morreu, Moisés morreu. Só que aí Deus, a Bíblia diz em João capítulo 4, que Deus é Espírito. Sim ou não? Amém? E aí Deus fala assim para Josué, Deus começa a lembrar Josué da palavra profética que tem sobre ele. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Continue aí. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente se esforça, tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde? Deus estava falando a Josué? Não, Deus estava falando ao espírito de Josué. Porque a mente de Josué ainda era uma mente de servo.
Então Deus começa a construir algo dentro de Josué, porque palavras constroem e palavras destroem. Então Deus começa a construir em Josué agora uma nova identidade. Era como se Deus tivesse dito a Josué: Josué, desce à casa do oleiro, porque hoje te farei ouvir as minhas palavras. Não tem como mais você compactuar com o teu passado, porque o teu passado morreu. Moisés é morto. Agora, se você está em mim, Josué, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então Deus começa a falar ao espírito de Josué. Deus começa a liberar palavras proféticas. Tem pessoas que falam: esse negócio de palavra profética. Meu irmão, palavras proféticas constroem e palavras proféticas destroem. Então Deus começa a falar para Josué: se esforça, tenha bom ânimo, se esforça, tenha bom ânimo, se esforça, eu não te mandei, eu não estou contigo, se esforça, tenha bom ânimo. Deus começa a construir algo em Josué, que Josué começa a falar: opa, algo mudou dentro de mim. Porque é diferente quando alguém fica me falando: vai, tem ânimo. Agora é diferente quando eu ouço o próprio Deus falar comigo: vai. Sim ou não? Quando é o próprio Deus falando comigo, meu irmão, se Deus falar: pula do avião, eu vou pular, porque foi Deus que falou. Esses dias eu estava conversando sobre isso. Hoje é a geração do Deus falou, né? Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você vai conversar com tantas pessoas que Deus falou comigo. Sabe quantas vezes a Bíblia relata que Deus falou com Abraão? 4 vezes. Deus falou com Abraão 4 vezes. Agora a geração que a gente vive, Deus fala 20 vezes por dia. Porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Fala, Abraão deve estar lá, pô, assim, Deus, pô, Deus, que coisa o senhor fala 20 vezes por dia comigo? Há mais de 100 anos o senhor falou 4 vezes. Hoje até a criança vai pegar um copo: Deus não falou para eu pegar o copo. E aí como que você vai negociar com uma pessoa que falou: Deus falou comigo, se revestiu de uma autoridade? Bom, se Deus falou, quem sou eu para falar? Então Deus falou ao espírito de Josué. Deus não estava falando na mente de Josué, Deus estava falando no espírito. Aí olha, Deus já falou com você? Quem já ouviu Deus assim, purinho mesmo, mas puro mesmo, puro? Quem já ouviu? Esse dia nós fomos comer açaí, né? Nós saímos lá do retiro que eu fui pregar, e nós fomos na sorveteria. Aí teve uns irmãos que comeu um pote de açaí. Sabe aquelas marmitas de isopor? Né, Renan? O Renan viu. Desse tamanho. Eu falei: mano, você não vai comer isso? Vou. Não vai. Pô, uma marmita de açaí. Não vai. E o rapaz pequeno de estatura, né? Mas comer um pote de açaí desse tamanho, mas não vai. Mas aí eu me lembro que um dia eu fui no Acre e eu comi o açaí mesmo, açaí. Eu comi um negócio desse tamanho, eu quase explodi, porque é o açaí puro. Aqui é o açaí já aguado, misturado, cheio de banana, de leite condensado. Você nem sente o gosto do açaí, é tanta mistureba, né, que o açaí mesmo você nem sente o gosto direito. Então quando Deus fala na essência, é puro, que a gente não precisa de muito, blá blá blá. Um pouquinho já sustenta. Por que nós estamos vivendo uma geração de pessoas insatisfeitas com a palavra de Deus? Diga aí, palavra de Deus. Porque as pessoas estão colocando muita bananinha, muito moranguinho, muito leitinho, para complementar aquilo que deveria ser a raiz, a essência. E por isso nós estamos ficando cheios de dúvida quando Deus fala, porque está tão pulverizado o Deus fala, que quando Deus fala a gente já não sabe mais se é Deus. Então Deus fala ao espírito de Josué: Josué, esforce-se, tenha bom ânimo. Quando eu tive a síndrome do pânico, todo mundo ficava: não, lança o medo fora, lança o medo fora, como se o medo fosse uma mochila, eu tirasse e jogasse fora. Eu acordava e falava: agora eu lancei o medo fora, é verdade. Aí voltava a olhar para o negócio e ficava com medo.
até o dia que Deus falou comigo, lança fora o medo. Aí Deus falou, aí eu lancei de verdade e nunca mais voltou. Aí olha o versículo 10, Josué capítulo 1 versículo 10. Então Josué, o que diz? Deu ordem. Então Josué deu ordem. Josué se revestiu de uma autoridade tão grande, que Josué deu ordem. Repete comigo assim, deu ordem. Grave isso, porque você vai usar bastante isso na sua vida, se você entender o que Deus está falando hoje. Josué deu ordem. Até então Josué não estava dando ordem nenhuma. Até então Josué estava com medo de dar ordem. Mas quando ele desce à casa do oleiro, ouve o oleiro falando com ele, algo renova dentro do espírito dele, Josué se reveste de autoridade. Então Josué deu ordem. João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos, um homem chega para Jesus e fala: como que eu posso desfrutar dos benefícios do reino? Jesus fala: só tem uma forma de um homem desfrutar dos benefícios do reino. Não é dizimando mais, não é ofertando mais, não é primiciando mais, não é dando a vida mais, não é nada. Não é dando mais tempo. Só um jeito: morrendo e nascendo de novo. Aí o Nicodemos olha para Jesus e fala: como que pode um homem nascer de novo? Posso entrar desse tamanho lá no ventre da minha mãe? Jesus fala: não, não é isso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Não entende as coisas do reino. Não desfruta das coisas do reino. Quem não nascer de novo, quem não sepultar Adão, quem não sepultar a velha vida, quem não atravessar o Jordão, não tem como viver agora o novo tempo. Quem ainda caminhar olhando para trás, não tem como desfrutar do novo. E não adianta, nós vamos olhar para trás. Deus falou lá em Jeremias, não adianta. Deus fala, e o povo fala: é inútil, eu vou continuar seguindo os meus passos. Então, se não queimar as pontes, se não queimar os cavalos, se não queimar os bois, se não destruir tudo, volta e meia, você vai voltar a revolver o lixo. Quem já tentou parar de fumar, ou quem já fumou aqui e tentou parar de fumar, sabe como é difícil. Eu lembro que quando eu fumava, eu falava: hoje eu vou parar de fumar. Pegava um maço de cigarro e jogava no lixo. Aí 2 horas depois eu ia lá no lixo, falava: não, só um só. Quem já fumou já fez isso. Não, eu vou desamassar o cigarro lá, ver o cigarro tudo torto aí. Enquanto eu não jogasse de verdade, queimasse, botasse fogo, eu voltaria ao lixo para pegar. Então, se Moisés estivesse vivo e Josué tivesse que atravessar o Jordão, volta e meia, Josué estaria mandando recado para Moisés: Moisés, posso dar uma dicasinha? Eu sei que você aposentou, Moisés. Eu sei que você está de férias, Moisés. Mas só um negocinho, Moisés. Posso só te perguntar uma coisa, Moisés? Você acha que ele ia fazer: deixa eu mandar um WhatsApp aqui para você, Moisés. O que Deus teve que fazer com Moisés? Matar. Se nós não matarmos, nós vamos voltar. Se nós não matarmos, nós vamos voltar. Porque não houve uma mudança na mentalidade. Nós continuaremos seguindo os nossos passos dizendo: é inútil, essa palavra é inútil, porque eu já sentei no meu coração o que eu quero fazer. Quando você não entender, ou melhor, quando você entender, você não vai mais cochear entre dois pensamentos. Eu tenho plena convicção do que está sendo gerado em mim é do Espírito. Então eu não fico com saudades do meu passado. Eu não fico com vontade de voltar ao lixo, buscar o cigarro que eu já joguei lá. Não, eu exterminei, eu botei fogo, eu queimei. Josué, Moisés morreu, não tem como você voltar para lá, agora é com você. Mas Deus construiu algo tão forte em Josué, que Josué deu ordem.
E aí a Bíblia vai dizer assim, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se Jesus levou isso, nós temos convicção disso, por que nós estamos ainda voltando ao passado de miséria, quando a Bíblia diz que eu só tenho que dar ordem? Por que quando eu tenho uma crise financeira, em vez de eu orar, eu vou pedir ajuda aos bancos, e eu não dou ordem? Porque ainda não tenho convicção do que foi construído dentro de mim. Porque quando eu tiver convicção do que foi construído dentro de mim, vier sobre mim uma gripe, eu vou dar ordem. Toda enfermidade já foi levada, então eu dou ordem, gripe, saia. Por que nós não conseguimos dar ordem? Porque nós não entendemos ainda o que Deus construiu em nós. Nós estamos tentando mudar o nosso estado, mas não deixamos Deus mudar a nossa natureza. Eu entendo que todo temperamento ele é controlado pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos controla. E Josué, ele deu ordem. Então, quando eu entender quem Deus é, eu vou desfrutar daquilo para o que eu fui criado. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. Então eu tenho autoridade. Quem tem autoridade, diga amém. Amém. Amém, diga amém. Eu tenho autoridade. Mas a autoridade sem autorização não serve para nada. Não adianta, a pastora Márcia ali, ela tem autoridade, ela é pastora nessa casa, mas hoje ela não tem autorização para pregar. Só um exemplo, né? Então não adianta ela ter autoridade se ela não tem autorização. Ela vai falar: eu tenho autoridade, eu tenho uma palavra, mas ela não tem autorização para pregar. A autoridade vai ficar restrita a ela. Então não adianta eu dizer: eu tenho autoridade, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade, se eu não tenho autorização. Jesus tinha autoridade para descer da cruz, mas não teve autorização para descer dela. Jesus tinha autoridade para sair do jardim do Getsêmani, mas não teve autorização para isso. Ele foi pedir para Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus falou: não. Mas eu tenho autoridade, mas eu não te autorizo. Então o que eu faço com a minha autoridade? Fica com ela. Porque na hora que eu achar que você deve usar, eu vou te autorizar. Então tem muita pessoa querendo usar de autoridade sem autorização. Ah, porque eu sou, ah, porque eu tenho, ah, porque eu faço. Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer: grande coisa. Se eu não te autorizar, essa autoridade não serve para nada. Toda autoridade tem que estar submissa à autoridade de Deus. Não há autoridade do homem que não tenha sido constituída por Deus. Ah, então Deus tira a autoridade? Não. Como assim Deus não tira? Deus não tira. Satanás tinha toda a autoridade no céu. Toda, entre aspas, né? Ele caiu. Ele continuou com a autoridade? Sim. Vai brincar com o diabo. Brinca com o diabo para ver. Vai lá, chega na sua casa e fala: diabão, vem para cima de mim, seu tonto. Ele só faz assim, ó. Tum. Ele tinha autoridade para tocar na vida de Jó? O diabo? Tinha. Mas não tinha autorização. Ele chega para Deus e fala: Deus, eu quero tocar na vida de Jó. Eu posso detonar com Jó. Eu posso acabar com ele. Eu posso acabar com a vida dele. Aí Deus fala assim: beleza, só que eu não te autorizo. O diabo foi pedir autorização para Deus. Deus falou assim: pode tirar o carro, pode tirar a casa. Deus foi o quê? Autorizando dentro de um processo. Deus fala: pode tirar a casa. Tirei. Pode tirar o carro? Tirei. Pode tirar os filhos? Tirei. Pode tirar os bens? Tirei. Pode tocar na saúde? Toquei. Posso matar? Finalizar? Não. Ah, mas Deus está me autorizando, Deus está me autorizando. Por isso que toda hora eu tenho que descer a casa do oleiro, porque tem hora que Deus vai falar não.
Ah, Deus, mas até aqui o Senhor estava autorizando. Eu estava autorizando, mas se eu te autorizar daqui para frente, você vai se perder, então para por aí. O problema é que nós não descemos a casa do oleiro para ouvir Deus. Nós vamos lá uma vez e achamos que temos autorização para o resto da vida, e aí saímos usando de uma autoridade que já não é mais autorizada. Ah, mas eu tenho autoridade, mas não tenho autorização. Um homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho um doente lá na minha casa. E aí Jesus fala assim: não, eu vou lá curar. Ele fala: não, Senhor, não precisa. Libera uma palavra, porque eu também tenho servos. Se eu falo vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Então se o Senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado. Ou seja, eu só preciso de uma palavra de autorização sobre aquela enfermidade. Ah, mas eu tenho autoridade sobre toda enfermidade. Sim, tem toda a autoridade sobre toda enfermidade, mas nós precisamos de autorização de Deus para lutar contra o espírito da enfermidade. Por que tem gente que ora por enfermidade e o fulano não é curado? Ué, Deus não é o mesmo? Sim ou não? E por que Deus, alguns são curados e outros não? Num culto, tem um pastor que ora por um e é curado e por outro não. Porque as pessoas, elas fazem muito por: eu já estou fazendo, eu já estou fazendo, e aí continua fazendo, sem saber se Deus está autorizando ou não. Tem pessoas que estão honestamente enganadas. Tem pessoas que estão honestamente enganadas. E quando a pessoa que está honestamente enganada, por que é honestamente enganada? Porque a pessoa não está fazendo mal porque ela quer, mas porque o diabo conseguiu criar uma situação tão grande que enganou. Então ela foi, entre aspas, honestamente enganada. Mas nenhum engano permanece para sempre. A luz da palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Quando eu coloco a lanterna, um dia a lanterna vai chegar na minha mão, e quando eu colocar a lanterna, o honestamente enganado que eu estava sendo vai vir à luz. E aí eu tenho duas opções: se render e sofrer duramente o preço de fazer o que é certo, porque a pessoa está honestamente enganada até o dia que honestamente é revelado. E aí ela tem duas opções. Primeiro é sofrer as duras consequências de um reposicionamento. Um exemplo: eu não dizimava até hoje, um exemplo. Mas a partir do momento que eu descobri que o dízimo é de Deus, e então eu estava sendo honestamente enganado, achando que dízimo é para dar cesta básica para pobre, que muitos de um evangelho socialista colocam no Facebook: o dízimo é para dar cesta básica para pobre. E aí essa pessoa que estava honestamente enganada, ela teve a luz da revelação, entendendo que o dízimo é entregue na casa do Senhor e ponto. O que se faz com o dízimo é para o mantimento da obra. Então ela que estava honestamente enganada, agora ela teve a revelação daquilo que Deus está falando, e ela tem que sofrer as duras consequências agora de um posicionamento. Agora então eu vou passar a dizimar de uma forma correta. Vai pesar nas minhas finanças, vai pesar. Não, você tem que sofrer as duras consequências de um reposicionamento, ou deixar de ser honesto. Só há duas opções: ou eu sofro as duras consequências de um reposicionamento, ou a partir de então eu deixo de ser honesto, porque agora eu sei que o que eu estava fazendo é errado. Mas eu estava enganado. Então eu estava honestamente enganado. Eu não estava dizendo que eu estava fazendo por erro, eu estava no engano mesmo. Agora eu não estou mais. Ou eu me reposicionar, alinho a minha vida para que a partir de então eu caminhe de uma forma correta, ou eu deixo de ser honesto, porque agora eu sei da verdade e não quero mais compactuar com ela.
Então eu não sou mais um homem honesto. Agora eu sei que eu sou um defraudador. Agora eu sei que eu sou um ladrão. Eu deixei de ser honesto e passei então a roubar a Deus. Então eu creio que descer a casa do oleiro para nós é ter a luz de Cristo em nós, entendendo que Deus não vai mudar o nosso estado, porque se Deus mudar o nosso estado, volta e meia nós voltaremos ao estado original. Deus quer mudar a minha e a sua natureza, e Ele vai mudar essa natureza através da sua palavra, através da palavra dEle sendo liberada sobre nós. É através de meditar e falar: Deus, eu estou fazendo errado, e eu quero mudar a minha vida. A partir de agora eu não quero ser um honesto enganado, eu quero ser um honesto verdadeiro na tua presença. Porque a cruz rasga o seu homem exterior. Se você não for até a cruz, coloca aí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz: já estou crucificado com Cristo. Você não está crucificado comigo. Ah, vamos aí, vamos para a cruz junto. Que vamos para a cruz junto? Na cruz não cabe dois. Não é frente e verso não. Na cruz só cabe um. Eu já estou crucificado com Cristo. Ou, vamos dizer, caiba dois, frente e verso. De um lado está Cristo, o outro é para você. Paulo disse isso: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha o que Paulo está dizendo: eu vivo uma vida na carne. Paulo não está negando a realidade. Ah, eu não vivo, mas agora eu sou espiritualzão então. Não, Paulo está falando: eu vivo uma vida na carne. Eu tenho os mesmos desejos que qualquer carnal tem. Eu tenho a mesma vontade que qualquer carnal tem. Eu tenho vontade de matar como qualquer carnal tem. Tenho vontade de adulterar como qualquer carnal tem. Tenho vontade de roubar como qualquer carnal tem. Não estou dizendo que eu não tenho essas vontades, mas vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu já não vivo mais para mim, eu vivo por causa de Cristo. Por tudo que Ele fez, não tem como eu descer a casa do oleiro, ouvir tudo que Ele está me falando e sair dizendo: olha, é inútil, eu estava então honestamente enganado, mas agora eu decido, ou eu sofro as consequências de um reposicionamento, ou eu vou ser uma pessoa desonesta, ponto, não tem outro. Mas quando a cruz, eu me encontro com a cruz rasga o meu homem exterior, para que o homem interior saia e floresça. Eu sou rasgado pela cruz todo dia, quando eu perdoo alguém. Eu sou rasgado pela cruz todo dia, quando alguém fala mal de mim e eu falo: Deus, eu continuo caminhando. Eu sou rasgado pela cruz todo dia, quando uma proposta indecente me vem, eu tenho que resistir àquela proposta indecente. Eu sou rasgado pela cruz, porque o meu homem exterior, algo que eu digo que está sendo construído em mim, se manifestará no dia da aflição. Não acho que o homem exterior vai se manifestar você assistindo Netflix comendo pipoca. O homem interior, lá você não é tentado. O homem interior, ele se rasga e ele se manifesta no campo de batalha. É ali que o homem interior vai se manifestar. E como ele vai se manifestar? Quando a cruz me rasgar. E aí eu vou entender que toda a autoridade me foi dada, mas eu preciso da autorização do Pai. E sabe onde eu busco essa autorização? Lá na casa do oleiro. Por isso que quando eu preciso liberar uma palavra de autoridade, eu preciso ir orar antes. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu preciso orar antes, porque eu preciso da carta de autorização. O Senhor me autoriza, o Senhor me autoriza, o Senhor me autoriza, o Senhor me autoriza, e eu sou espiritual. E algumas coisas acontecem que parece que deu errado, e às vezes nós falamos: Deus, está dando errado. Deus fala: não, eu só não estou autorizando para esse tempo. Ponto. Vai chegar o tempo que eu vou autorizar
Ainda você não tem maturidade para receber. Já pensou se Deus te desse, quando você nasce, uma autorização para você fazer o que você quiser? Você tem filho pequeno, o filho nasceu, você dá lá a senha do banco para o seu filho e o cartão já. Fala, está autorizado, vai lá. Quem tem filho aí? Se você desse cartão de crédito para o seu filho, sem limite, falasse, tó, é seu. Como filho a gente vai dizer o quê? Glória! E como pais? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Você entende o Pai? Você entende Deus agora? Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque Deus tem todo dia misericórdia, misericórdia. Por quê? Ele dá uma autorização, a gente acha que aquela autorização é pro resto da vida. E a gente sai desautorizado, falando, fazendo, se movimentando. E Deus fala, para! E aí, eu não, né? Eu estava com o carro de uma pessoa que estava com o documento atrasado. A pessoa me emprestou o carro. Aí eu, bonitão, né? No posto de guarda, é o posto de policial. Então, o documento está atrasado, senhor. Então, moço, isso aqui. Ah, não, perdão. Não estava o documento atrasado, estava com o pneu careca. Estava com o pneu careca. Eu falei, moço, mas o carro não é meu. Ele fica tranquilo, a multa vai para o dono do carro. Vai, então beleza. Aí ele me deu um papelzinho, não esqueço até hoje, um papelzinho amarelo. Ele falou, esse papel amarelo, foi aqui na Vila Moraes, ele falou, este papel amarelo te dá uma autorização para você descer a Bertioga. E eu falei, eu preciso voltar, porque eu não vou trocar o pneu lá em Bertioga. Aí ele colocou, até que dia que o senhor vai ficar em Bertioga? Eu falei, tal dia, ele anotou lá, tal dia volta de Bertioga. Aí essa é uma autorização para o senhor voltar. Então se o guarda te parar lá embaixo, o problema é seu. Eu não respondo pelo posto de guarda lá de baixo. Aqui eu vou dar uma quebrada de galho, eu vou fazer uma anotação que o senhor está indo para Bertioga e precisa voltar de lá. Então não adianta eu não ter trocado os pneus do carro e depois ficar andando com essa autorização no bolso. Qualquer policial que me parasse e falasse, mas eu tenho uma autorização, ele vai olhar, já venceu, já expirou a autorização, você precisa de uma nova autorização. Ah não, mas já me foi dada a autorização. E o guarda aqui vai falar, não, a autorização foi para um momento. Então tem muita gente que está com a autorização vencida e se movimentando como se Deus estivesse autorizando tudo. É porque Deus me falou, porque Deus me falou, porque Deus me falou. Deus fala, não, a autorização já venceu. Desce a casa do oleiro, ouve as minhas palavras e eu te dou uma nova autorização para este novo tempo agora na sua vida. Então que nós possamos descer a casa do oleiro. Que nós possamos dizer isso ao Senhor nessa manhã. Deus, eu vou descer a casa. O louvor pode subir. Que você possa dizer hoje para Deus, Deus, tudo que eu ouvi até agora foi bom, obrigado. Mas esses dias nós fomos visitar um casal. E aí conversando com esse casal, eles disseram assim para nós: Deus nos falou algo. Aí eu falei para eles assim, mas quando Deus falou? Deus falou há 5 anos atrás. Eu falei, mas você acha que Deus não pode ter se movimentado? Você acha que Deus está parado no mesmo lugar, na mesma posição, da mesma maneira de 5 anos atrás? Não, mas Deus me falou isso há 5 anos. Então beleza, então vocês vão sentar na cadeira da igreja agora, ficar de braço cruzado, porque há 5 anos atrás Deus falou. Então de lá para cá Deus está mudo, Deus não falou mais nada. Não. Ou vocês que não pararam mais para ouvir Deus. Aí eles falaram, Então às vezes a gente vai à casa do oleiro a cada 5 anos. E aí a gente está com a autorização vencida. A gente está com palavras que Deus falou há 5 anos atrás. Meu irmão, o mundo se atualiza. O que era do mundo há 5 anos atrás? Bem diferente do mundo de hoje. Hoje eu vou no supermercado, estou lá dentro de Chibata pesquisando quanto que está o ovo na Alabarce. Aí tá mais barato. Estou lá dentro da Alabarce pesquisando quanto que está o mussarela aqui no Compre Bem. Opa, então eu crio uma rota que eu passo pelo Chibata, vou na Alabarce, saio no Compre Bem. Estou dentro de um mercado pesquisando outro. O mundo é globalizado, o mundo está atualizado.
E o crente está 5 anos sentado, falando, não, Deus falou comigo. Não, mas Deus falou há 5 anos. Não, mas o que Deus falou, Ele fala o que aqui? Lá em Jeremias capítulo 18, eu posso mudar de ideia. Se você estivesse fazendo o bem, e eu te prometi o bem, Daniel, se você pisou na bola, já era. Ah, Deus, o Senhor não falou que ia me dar, fiz, mas estava condicionado. Assim também o mal, eu falei que eu ia fazer o mal, Ezequias, né? O rei Ezequias, que Isaías falou, o senhor vai morrer, o que ele fez? Foi orar, e Deus mudou a sentença. Ah, Deus mudou de ideia, Deus é volúvel? Não, mas Deus se movimenta. Ele falou, você se movimentou, eu me movimento. Você se arrependeu, eu vou e mudo. Você se converteu, eu vou lá atrás do seu modo de conversão. Então para de pensar que Deus falou comigo. Meu irmão, Deus se movimenta, Deus está em movimento. E nós precisamos. Interessante isso. Eu li um livro, quem puder ler, leia. É o melhor livro que eu li na minha vida, sem exagero nenhum, e não é porque é do meu pai espiritual não. Engenharia da Graça, do apóstolo Cristiano. E ele fala sobre o plano diretor de uma cidade. O plano diretor é um plano que a prefeitura tem para a organização da cidade. E o plano diretor, ele muda de tempo em tempo. Então, no plano diretor passado, podia construir um prédio nesse lugar, um exemplo. Mas aí a prefeitura mudou o plano diretor e já não pode mais construir um prédio nesse lugar. Ah, mas o plano diretor antigo falou que podia. Então, se você se movimentar conforme o plano diretor passado, você vai ser multado. E tem muita gente se movimentando pelo antigo plano diretor, que é a antiga aliança. Ah, mas lá no Antigo Testamento, mas lá atrás Deus falou, mas Deus se movimentou e o plano diretor pode ter sido mudado em alguma coisa. E aquilo que eu fazia já não cabe mais para o tempo de agora. Paulo entendeu isso em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, me vestia como menino, me falava como menino. Quando deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, o plano mudou. A cidade cresceu, as coisas se movimentaram. Então, que você possa entender isso nessa manhã. Se coloque em pé para nós orarmos.